E eu vou ler brevemente só uma pequena introdução da carreira também acadêmica do Tiago, e depois eu já passo a palavra para ele. Ele é professor do adjunto quarto no curso de licenciatura em Filosofia da Federal da Fronteira Sul, campus de Erechim. O Tiago possui, então, doutorado e mestrado em Filosofia pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul, e pós-doutorado pela Universidade de Porto. Ele tem experiência na área de filosofia, com ênfase em metafísica atomista e escotista, atuando principalmente nos seguintes temas: Tomás de Aquino, Duns Scotus, Verdade, a Adequatio, Teoria dos Transcendentais, Metafísica, Ontologia, Feminismos, Gêneros e Filosofias Decoloniais. Ele é líder do grupo de pesquisa Epistemologia e Metafísica, CNPq, e pesquisador do grupo de pesquisa Filosofia na Idade Média, CNPq, e também do grupo de pesquisa Teoria do Conhecimento e Educação, também vinculado ao CNPq. Tiago, as nossas boas-vindas e a palavra está com você. Mais uma vez, obrigado. Viu? Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado aos três. É um prazer, né, receber o convite de vocês. Os franciscanos marcaram bastante a minha formação, né, de maneira indireta, na medida, primeiro, obviamente, por meio do professor De Bono, né, óbvio, né, muitas coisas eu ouvi sobre a província por meio dele. Também tive o prazer de, no final do meu mestrado, início do meu doutorado, ainda lá em Porto Alegre, né, ter conhecido o Frei Rovílio, né, uma figura assim, exemplar, a todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. E também eu tive auxílio, né, indireto dos franciscanos, porque quando eu fui estudar a distinção segunda do primeiro livro da Originácio, eu estudei por uma edição que o professor De Bono possuía em casa, que, na verdade, era da biblioteca dos franciscanos, né? Estava com ele apenas para uso dele, né? E ele acabou me emprestando para que eu pudesse consultar, então também teve essa presença dos franciscanos na minha própria formação. Então, esse convite também é uma forma, né, de retribuir tantas coisas boas que eu tive por meio dos franciscanos. Bem, queria também agradecer o convite ao Wellington, né, porque, afinal de contas, sabe como é que é em filosofia, né? A gente dá um tempo para a gente falar sobre algo que a gente gosta, a gente fala, né? A gente só agradece. Eu sou carioca, né? Vocês já devem ter percebido pelo sotaque. Então, se eu, por acaso, eu falar alguma coisa meio rápido, chiar um pouco demais, assim, vocês vão entenderem, né? Depois dá para a gente perguntar alguma coisa, né? Eu vou projetar, né? Eu preparei a minha apresentação hoje com slides, né? Então, vou fazer a apresentação. Vou pedir licença a todos, né? Para, durante a apresentação, eu vou fechar minha câmera só para a gente garantir estabilidade na conexão. Tá? Mas depois, ao término, eu retorno. Tá? Então, não vou fugir, né? Vocês continuarão ouvindo a minha voz. Deixa eu iniciar aqui, então, a projeção, compartilhamento. Pronto, aqui. Essa vida tecnológica. Pois não? Não, enquanto o Tiago vai organizando o PowerPoint, à medida que for surgindo alguma dúvida, alguma coisa, vamos colocando no bate-papo e no final nós abrimos a palavra para debate, algum questionamento. Perfeito. Obrigado. Perfeito, sim. Eu tinha um colega de mestrado, né, na PUC, ele pesquisava, por sinal, o Boaventura de Banharejo, e ele sempre falava, né, que medievalista, quando resolve usar essas coisas tecnológicas, sempre dá algum problema, né? Então, assim, devagar a gente vai ao longe. Então, bem, eu preparei, né, a temática pressupostos da metafísica escotista e suas implicações para a prova da existência de Deus. Então, para a gente iniciar, né, eu pensei, primeiro, uma rápida introdução, né, contextualizar um pouco o que a gente vai fazer hoje. Então, um pouco da motivação sobre essa temática, né? Por que isso? Bem, a gente, voltando lá para a metafísica do Aristóteles, né, a gente encontra, né, aquela famosa passagem do início do livro 4 da Metafísica, quando Aristóteles afirma que há uma ciência que investiga o ente enquanto ente, né, e aquilo que lhe é próprio. Mas, na sequência, já no capítulo 2, né, do mesmo livro 4, ele já nos indica que o ente é dito de muitas maneiras, né? Então, nesse sentido, qual é o problema? A multiplicidade de sentidos de ente
impede que ele seja um verdadeiro sujeito de uma episteme, né, dentro do próprio pensamento aristotélico. Nesse sentido, surge a necessidade, né, de ter um primeiro ao qual essa noção é atribuída, que no sistema aristotélico é a substância, e a partir de então Aristóteles começa a fazer metafísica sobre a substância. Né? A gente lembra do finalzinho do capítulo 1, lá do livro 7 da Metafísica, quando Aristóteles diz: aquilo que ontem, hoje, sempre se perguntou o que é o ente, nada mais é do que perguntar o que é a substância. Então, nesse sentido, a metafísica aristotélica ela pode ser pensada muito mais como uma ociologia, né? Como uma ciência da substância, do que propriamente uma ontologia, na medida em que a noção de substância ela ganha foco principal na metafísica aristotélica. Pois bem, com Duns e Scotus, a gente consegue ter, né, uma metafísica pensada enquanto ontologia, ou seja, uma metafísica pensada, né, centrada na noção de ente. Então, nesse sentido, a minha ideia hoje, né, é mostrar para vocês como que o Duns e Scotus consegue fazer isso, né, na segunda metade do século XIII, início do século XIV, como ele consegue, então, propor uma metafísica como ontologia. Né? Obviamente, a gente sabe que o termo ontologia, né, é um termo bem posterior a Duns e Scotus, né? É um termo que remonta ao século XVIII, com Christian Wolff, mas aqui eu vou me permitir, né, esse pequeno anacronismo histórico para falar em ontologia, né, já que considerando essa ontologia como um estudo do ente, né, o estudo da noção de ente. Então, nesse sentido, eu pensei num percurso mais introdutório descritivo. O que eu quero dizer com isso? Né, eu não vou ficar me detendo e aprofundando, né, em demasia os argumentos scotistas, mesmo porque, dependendo da temática, cada argumento a gente passa 3 horas falando sobre ele. Né? Então, a minha ideia é fazer um panorama mostrando, né, os focos de argumentação, né, e os motivos que levam os Scotus, então, a conseguir sustentar essa metafísica como, né, uma ciência doente, e, ao fazer isso, né, que implicações a gente consegue, né, para a prova de existência de Deus. Também não vou conseguir tratar de todos os argumentos na prova, né? A gente poderia fazer um curso dariam para fazer um curso sobre a prova da existência lá do Tratado de Primo Principio, mas é importante a gente perceber o que essa mudança na metafísica realizada por Scotus permite trasladar o âmbito da prova da existência de Deus, que classicamente era feita no âmbito da física, da ciência da natureza, para o âmbito da metafísica. Então, com os Scotus, a gente consegue, a partir de Scotus, então a gente consegue fazer apresentar provas da existência de Deus na metafísica, e isso marca a filosofia. De tal forma, se a gente pensar, lá no século XVII, Descartes, quando prova a existência de Deus, faz a prova em meditações que são metafísicas, não são meditações físicas. Então, a ideia é mostrar como isso, portanto, essa modificação, essa estruturação de Scotus permite fazer, né, essa passagem da física, da ciência da natureza, para a metafísica enquanto âmbito da prova da existência de Deus. Então, com isso, eu acabei me adiantando, né, e já falei dos objetivos, qual era o meu objetivo hoje. Estou falando, a gente dá tempo, a gente fala, mas tudo bem, tudo bem. O importante é que a gente segue. Para fazer isso, eu pensei em um percurso um pouquinho longo, tá? Mas eu acho que dá tempo. O percurso que eu pensei, em primeiro tópico, né, a metafísica como ontologia, né, o que isso significa, né, como é que Scotus chega na metafísica como ontologia, e pensando metafísica como ontologia nesse sentido que eu falava antes. Uma metafísica que assume a noção de ente como seu sujeito próprio e que não precisa migrar para a investigação da substância, pode se deter com o ente enquanto sujeito dessa ciência. O objeto primeiro do intelecto humano, a universalidade do conceito de ente, o famoso segundo começo da metafísica, nessa expressão, né, o segundo começo da metafísica, é uma expressão cunhada pelo professor Ludwig Hohenfelder, né? Então, aqui eu estou me apropriando dessa expressão para mostrar essa mudança, né, que seria a metafísica scotista. Então, na verdade, eu não vou apresentar o pensamento do professor Hohenfelder, mas eu sim me apropriar dessa expressão.
E, por fim, né, mostrar como é que, então, essa nova metafísica escotista, né, como é que ela, as suas implicações na prova da existência de Deus, como é que Scotus acaba utilizando, né, esses elementos que surgem dessa nova metafísica a partir do momento que ele consegue pensar uma metafísica a partir da noção de ente. Ok? Bem, eu avisei, era um percurso um pouquinho longo, né, mas a gente vai devagar e sempre. Vamos lá. Né? Então, o primeiro passo, né, a metafísica como ontologia. E aí eu começo com uma citação dos Scotus, né, que é uma citação clássica, né, inclusive é o primeiro texto, aparece, né, como o primeiro texto da parte de metafísica lá daquela coleção dos pensadores. Né? É necessário que haja alguma ciência universal que considere por si os transcendentes. Chamamos esta ciência de metafísica, sendo denominada a partir de meta, isto é, além, e física, isto é, ciência da natureza. Trata-se, podemos dizer, da ciência transcendente, pois tem por objeto os transcendentes. Aqui eu estou usando a noção de transcendente. Tá? Muitas vezes essa noção ela aparece na literatura como transcendental. Eu já passei por várias fases, né? Ora preferindo transcendental, ora transcendente, mas atualmente eu estou na fase do transcendente. Por quê? Primeiro porque o termo usado por Scotus é transcendens e não transcendentalis. Então, teria, né, maior proximidade com o termo latino. Em segundo lugar, porque a palavra transcendens, Scotus usa tanto para esses conceitos metafísicos, quanto quando ele fala sobre o próprio Deus. Deus é um transcendente, em sentido diferente dos transcendentes metafísicos, mas a noção é a mesma. E isso tem implicação agora no que eu vou mostrar, em que medida. Nesse trecho, dos Scotus apresenta a metafísica como uma ciência transcendente. Né? Agora, o que implica ser uma ciência transcendente? Ser uma ciência transcendente é porque possui um transcendente enquanto seu sujeito de investigação. O objeto de estudo dessa ciência é um transcendente. E aí, a noção de transcendente nos deixa perceber mais facilmente que há dois transcendentes que são possíveis candidatos a serem sujeito da metafísica. Classicamente falando, o ente enquanto ente e as substâncias separadas, ou seja, Deus e as inteligências. Mas de onde surgiram esses dois candidatos? De onde surgem esses dois candidatos? E aí é interessante perceber que Scotus, ao fazer a discussão sobre o sujeito da metafísica, ou seja, sobre o objeto de estudos dessa ciência, ele está se inserindo numa discussão com Avicena e com Averroes. Isso é uma discussão da filosofia medieval árabe que chega em Duns Scotus. Avicena, então, a gente vê a Avicena e a metafísica como ciência divina. Eu vou falar rapidamente do problema dos dois para que a gente entenda como é que Scotus vai se posicionar. Né? A metafísica como ciência divina de Avicena, aqui eu estou me baseando fortemente na metafísica de Avicena, né? os primeiros capítulos do Tratado I da Metafísica do Avicena. Tá? Para referência, eu sempre utilizo a edição Van Riet. Eu sei que hoje em dia tem algumas novas edições, mas a que eu tenho para consulta, que eu sempre utilizei, foi a Van Riet. Tá? Então, a metafísica como ciência divina significa o quê? Avicena toma Deus como objeto último e não como sujeito dessa ciência. O que isso significa? O objetivo da metafísica é provar a existência de Deus. Portanto, é necessário um outro conceito que funcione como sujeito dessa ciência. Ou seja, um conceito que será investigado nessa ciência, serão geradas conclusões a partir dessa investigação e essas conclusões permitirão, então, estruturar uma prova da existência de Deus. Né? Por que a metafísica com essa finalidade de provar a existência de Deus? Né? Por que a Avicena vai para esse lado? Né? Porque a metafísica é capaz de fornecer, né, conhecimento mais perfeito sobre Deus do que a ciência da natureza fornece. E que sentido? Né? A ciência da natureza é aquela prova clássica aristotélica, lá do livro 8 da física, que prova a existência de um motor primeiro, causa do movimento.
diz algo sobre, sempre relacionando esse motor primeiro com o movimento, ou seja, com o mundo da contingência, no caso de um contexto medieval, com a criatura. Então, a física poderia fornecer uma prova da existência de Deus, sim, mas sempre relacionado à criatura. Ela não fornece um conhecimento próprio desse primeiro, né? Duns Scotus chega a dizer, inclusive, que a própria noção de primeiro é uma noção metafísica, ou seja, a física não consegue nem explicar o que primeiro significa quando se fala em primeiro motor, né? Então, nesse sentido, o Avicena já percebe isso e prefere a metafísica por a metafísica fornecer um conhecimento mais perfeito, né? Então, nesse sentido, Deus não pode ser o sujeito da metafísica porque ela possui por finalidade justamente provar a existência de Deus, né? Isso que eu havia falado. Então, seguindo, né, a ciência da natureza ao provar a existência de um primeiro motor fornece conhecimento de que há algo além de seu âmbito de investigação com o caráter de primeiro princípio. Então, nesse sentido, é interessante a ciência da natureza porque ela faz o quê? Ela sinaliza que há algo para além do seu escopo de investigação. E aí, lembrando que a ciência da natureza, já desde Aristóteles, apresenta a ciência da natureza como a ciência do ente sujeita à mudança, sujeito ao movimento. Ou seja, dizer que a ciência da natureza, ao provar a existência de um primeiro motor, né, o que ela faz? Ela sinaliza que há algo para além do movimento e que causa esse movimento, causa a mudança. Nesse sentido, a gente consegue também coadunar a ciência da natureza com a máxima de que a metafísica seria a primeira das ciências, né? A rainha das ciências, a filosofia primeira, como aparece em Aristóteles, né? Mas, para que Deus, a existência de Deus, seja o objetivo dessa metafísica aviceniana, é necessário, então, que o sujeito dessa metafísica seja o conceito de ente comum, né? Nas traduções latinas da metafísica de Avicena aparece a expressão ens comune, tá? Então, essa estrutura, né, é uma estrutura pensada por Avicena. E aí, por que Avicena não é o segundo começo da metafísica, né? Por que isso vai ficar com escoto? Porque Avicena, por exemplo, não vai trabalhar com o conceito de ente unívoco, né? Isso implica em diversas impossibilidades que se abrem para escotos a partir da univocidade do ente, né? Avicena chega a propor uma prova da existência de Deus, né? Segundo ele, dentro da metafísica, com as noções, né, de ente necessário por si, ente possível por si e ente necessário por outro, né? Basicamente, essa prova aviceniana é uma prova que a gente pode pensar como uma inspiração, por exemplo, da terceira via de Santo Tomás, né? Prova de que há algo contingente, né? Esse contingente, enquanto existente atual, ele se torna um necessário, mas por outro, não que ele é necessário de si. Ele disse era possível. Se ele era possível e tornou-se necessário, enquanto existente, é sinal de que alguma coisa o trouxe à existência. E aí cai no regresso ao infinito, que aí nunca houve a transformação de um possível em existente de fato, ou então é necessário afirmar a existência de um primeiro. Segue uma lógica muito parecida com a lógica da terceira via de Santo Tomás. Qual o problema dessa prova? O problema está na crítica que o Averroes vai fazer nessa prova do Avicena. O Averroes vai ler essa prova aviceniana como uma versão da prova pelo movimento lá da física aristotélica. Então, para o Averroes, a Avicena nunca apresentou, de fato, uma prova metafísica. E aí a gente tem o Averroes e a metafísica como ciência das substâncias separadas, voltando para um modelo de metafísica muito mais próximo do modelo aristotélico. Em que sentido? O sujeito da metafísica, o objeto de investigação da metafísica, né, consistiria nas substâncias separadas, Deus e as inteligências. Assim como Aristóteles vai migrar para a noção de substância, né, que seria aquilo que por primeiro chamamos de ente, e, em última instância, qual dessas substâncias? A substância sensível, analisadas ali nos livros 7 a 9 da metafísica, e a substância separada, né, o próprio Deus, Aristóteles usa a expressão Deus, né, no livro 12 da metafísica. Tá? Essa discussão do Averroes vocês podem encontrar para referência no grande comentário de Averroes ao livro 12 da metafísica de Aristóteles.
Tá? Isso tem tradução, pelo menos para o inglês tem. Então, o que o Averroes faz, né, para sustentar, então, que o sujeito da metafísica seria Deus e as inteligências, ou as substâncias separadas, né, para usar o jargão filosófico, né? Averroes ele vai fazer uma divisão na noção de ente. Há os entes de razão, ou seja, aquilo que só existe intramentalmente, e há entes reais. Os entes de razão são assunto da lógica. Os entes reais são investigados pela ciência da natureza e pela metafísica. Como assim? Os entes reais que são dotados de substância sensível são investigados pela ciência da natureza. E essa investigação conclui que a causa material e eficiente são os princípios do movimento, levando a um primeiro princípio, a um primeiro motor. As substâncias separadas seriam o escopo específico da metafísica. E aí a metafísica, assumindo as substâncias separadas como seu objeto de investigação, teria como finalidade provar que o primeiro motor é a causa formal e final do mundo, já que a ciência da natureza teria provado que esse primeiro motor é causa material e eficiente. Faltaria ainda mostrar que ele também é causa formal e final, isso seria o escopo da metafísica. Nesse sentido, a ideia do Averroes, se a gente reparar, é assim como a política é continuidade da ética, a metafísica seria uma continuidade da ciência da natureza, da física. Então, essa era a discussão, né? Esses dois grandes modelos de propostas metafísicas estavam presentes nessa filosofia medieval de inspiração árabe. E é com essa dicotomia que Duns Scotus tem de se haver. E aí, na hora de decidir, Scotus diz: mas parece-me que Avicena se exprimiu melhor do que Averroes. Ou seja, isso é interessante a gente perceber que, nesse ponto, o Duns Scotus ele vai se aproximar da resposta do Avicena. Ele não vai copiar a resposta do Avicena, ele não vai dizer que está tudo certo e é para seguir. Mas o modelo aviceniano é um modelo mais atrativo para Scotus. Isso tem implicações em diversas outras partes da metafísica escotista, né? Por quê? Por essa aproximação à filosofia metafísica de Avicena, a gente tem uma preferência pela questão da possibilidade ao invés da efetividade, como, por exemplo, Santo Tomás é um autor da efetividade, né? Duns Scotus ele trabalha muito mais no âmbito da possibilidade, né? A gente vai ter elementos, né, que vão ser importantes para Scotus a partir dessa filiação, dessa predileção, né, por Avicena ao invés de Averroes, né? Averroes realmente era um autor que ele não gostava muito. Tá? É realmente um autor que ele não gostava muito. Na distinção 3 do livro 2 da Ordinácio, quando o Scotus trata sobre a individuação, tem uma passagem que é literal, em que ele fala o maldito Averroes, né? Maledictus Averroes. Ele realmente não gostava da filosofia averroísta. Isso gerou vários problemas, né? A filosofia averroísta no século XIII, né? O monopsiquismo e por aí vai. Mas, bem, contra Averroes, então, Scotus vai nos apresentar o quê? Se o sujeito da metafísica consiste nas substâncias separadas, estas deveriam ser cognoscíveis pela razão humana e diretamente acessíveis a ela. O que ele está dizendo com isso? Né? Se a filosofia primeira, que nós, seres humanos, nesta vida, podemos fazer, tem por objeto de estudo as substâncias separadas, o nosso intelecto deveria ser capaz de conhecer esse sujeito. Porque se ele não é capaz de conhecer, eu não sei sobre o que eu estou falando quando eu estou fazendo metafísica. Ora, obviamente, a gente sabe que o intelecto humano não tem acesso epistêmico direto às substâncias separadas. Logo, como diria Scotus, logo, etc. Não dá para sustentá-lo como sujeito dessa ciência. Além do que, se as substâncias separadas fossem o sujeito da metafísica, a metafísica não poderia ser filosofia primeira. Eu precisaria de uma ciência anterior à ciência primeira para provar a existência desse objeto de estudo para que a ciência primeira pudesse assumi-lo como objeto de estudo. Percebe? Gera-se uma contradição. A ciência primeira não é primeira, né?
Portanto, são elementos que levam os Scotus a rejeitar a resposta de Averroes e preferir o modelo aviceniano, para que, então, poder pensar, né, a sua própria metafísica. Aí a gente volta, ele aceita, ele acata aquilo que eu falava antes da metafísica aviceniana, né? Que pela ciência da natureza temos um conhecimento privativo e um conhecimento inferior de Deus, pois só conhecemos perfeições relativas à criatura. Dito de outra maneira, não temos conhecimento do que Deus é em si. Pelo modelo que o Scotus vai desenvolver, a gente consegue, pela razão, né, ou na linguagem da época, por meio apenas da filosofia, sem precisar das Sagradas Escrituras, alguns conhecimentos, sim, do que Deus é em si. Claro, a gente não vai conhecer tudo que Deus é em si mesmo, mas alguns conhecimentos são possíveis. Então, isso já seria um conhecimento superior a esse conhecimento privativo ou inferior de Deus, porque sempre relacionado à criatura. A gente conseguiria ter, na metafísica, um conhecimento, né, de Deus tomado em si próprio. Nesse sentido, essa afirmação do ente como sujeito da metafísica permite trasladar a prova da existência de Deus para o âmbito da metafísica, né? O ente, enquanto ente, é assumido como sujeito da metafísica, né? E esse é o primeiro passo para a gente formular uma metafísica como ontologia. Mas, para a gente sustentar que o ente é o sujeito da metafísica, a gente precisa, né, que uma noção de ente, que seja sujeito da metafísica, esteja ordenada ao intelecto humano. E isso leva a investigar, né, a necessidade de uma, entre aspas, crítica da razão. É necessário investigar se o intelecto humano consegue formular um conceito assim de ente. Porque senão também não adianta, né, afirmar que o ente é o conceito, é o sujeito da metafísica, mas o meu intelecto não é capaz de formular um conceito assim. Ou seja, acaba que eu não tenho, de fato, uma ciência, né? Então, nesse sentido, a gente vai para o nosso segundo passo, né, que é a investigação do objeto primeiro do intelecto humano. Deixa eu tomar uma água, porque eu falo, aí chega uma hora que dá sede. Então, a questão, né, principal aqui é: o intelecto humano é capaz de formular um conceito de ente que seja sujeito, que sirva como sujeito da ciência metafísica? Então, nesse sentido, a pergunta é sobre os limites da cognição natural. Isso é discutido em Ordinácio 1, distinção 3. Né? Classicamente, está ali a discussão. Scotus, como todo bom medieval, né, todo bom lógico, né, já começa assim: o que significa a expressão objeto primeiro do intelecto? O que esse primeiro significa? Né? E aí a gente tem algumas possibilidades de entender o que é esse primeiro. A gente pode entender o primeiro como o que se constitui na origem do conhecimento. Só que a origem do conhecimento também é ambígua. A gente pode pensar a origem do conhecimento como uma base conceitual para os demais conceitos. Por exemplo, a relação entre animal e ser humano. Se ser humano é animal racional, eu primeiro preciso ter o conceito de animal para entender o composto animal racional. Mas eu posso entender também a origem do conhecimento, né, a partir da causa próxima do conhecimento, aquilo que desperta a movimentação do meu aparato cognitivo. Nesse caso, se eu quero conhecer o ser humano, né, o que põe em movimento o meu intelecto são os indivíduos humanos. É Pedro, é Tiago, é João, né, Maria, são indivíduos da espécie humana. Mas eu posso entender também esse primeiro, quando se fala em objeto primeiro do intelecto humano, eu posso entender aquilo que o primeiro é o que possui o grau de eminência mais elevado. Né? E aí o exemplo clássico, né, é o do diamante. Em relação à dureza, né, das coisas que encontramos no mundo, o diamante é aquele que possui a eminência, o grau de eminência mais elevado em termos de dureza. Então, nesse sentido, em termos de dureza, o diamante é primeiro em relação aos outros materiais. Nesses, basicamente, 3 sentidos, né, porque o primeiro se divide em 2, Scotus vai trabalhar com o A, a base conceitual para os demais conceitos. Tá?
Classicamente falando, esse B, né, é muito atribuído à visão de Santo Tomás, né, sobre a questão da cuididade da substância material. E o 2, grau de iminência mais elevado, também é muito atribuído a Boaventura de Banhorejo. Né? Por isso, Boaventura pensar, né, o ser de Deus como que é primeiro do intelecto, né, que seria pelo grau de iminência. Mas aqui, Scotus ele vai trabalhar com essa noção. Opa, a assistente virtual nunca funciona quando a gente quer, né? Quando a gente não faz nada, ela ativa. Mas tudo bem. Scotus vai trabalhar com esse A. Ele vai entender que esse primeiro, quando se fala o objeto primeiro do intelecto humano, estamos perguntando qual é a base conceitual para os demais conceitos que o intelecto humano é capaz de formular. Então, é nesse sentido que ele vai trabalhar essa noção do que é um objeto primeiro do intelecto. Ora, uma vez que a gente tem clareza sobre o que essa expressão quer significar, né? Ou seja, sobre o que a gente está investigando, a gente precisa estabelecer, identificar, né, a relação entre o objeto primeiro e a potência da qual ele é, da qual é primeiro. Ou seja, como é que se relaciona isso que é primeiro para o intelecto com o próprio intelecto, né? E aí surge aquela discussão de Scotus clássica, né, da dupla primazia, né? A gente vai ter uma primazia, esse objeto primeiro tem uma primazia de adequação por comunidade, ou seja, é predicado quiditativamente, e tem também uma primazia de adequação por virtualidade, das coisas das quais não é predicado quiditativamente, ele é predicado virtualmente. Tá? Bem, a Scotus expressa isso, né? Os textos de Scotus são ótimos, né? Porque a gente lê e fica assim, meu Deus, o que foi que ele disse? Né? Mas, bem, como é uma formação, acho que também é legal a gente dar uma olhada no texto de Scotus um pouco, que é para a gente sentir, né, o autor, né? Porque senão fica só assim, falando, a gente perde um pouco do sabor, né, do texto. Então, sobre essa questão da dupla primazia, né, Scotus diz assim, digo que, uma vez que nada pode ser mais comum que o ente, e que o ente não pode ser um predicado comum, unívoco e quiditativo de tudo que é por si mesmo inteligível, já que não pode ser predicado desta forma, nem das diferenças últimas, nem de seus atributos, segue-se que nada é objeto primeiro de nosso intelecto em razão de sua comunidade quiditativa em relação a tudo que é por si inteligível. O que ele está dizendo? Não existe comunidade quiditativa em relação a tudo. Ele não está dizendo que o ente não pode ser o objeto primeiro do intelecto. Ele está dizendo que, se for pensar em termos de uma comunidade quiditativa, ou seja, de uma predicação sobre a essência de todas as coisas que podem ser entendidas pelo intelecto, aí a gente não tem objeto primeiro algum, porque não há algo que pudesse ser predicado da essência do que é absolutamente simples, né? Aquilo que, por exemplo, aparece a expressão de Scotus é o simpliciter simplex, né? O absolutamente simples, por definição, não aceita composição, né? Então, como é que eu vou dizer que tem o conceito de ente embutido ali essencialmente, né? Não dá para dizer isso. Então, nesse sentido, por comunidade quantitativa em relação a tudo o que é por si inteligível, não há um primeiro. Mas ele continua. Não obstante isto, digo que o primeiro objeto do nosso intelecto é o ente, porque nele concorre uma dupla primazia, isto é, a de comunidade e a de virtualidade. Então, ou seja, não foi tudo embora, né? A criança não foi embora com a água, né? Então, de tudo não tem como ser uma comunidade quantitativa. Mas o ente pode ser primeiro porque tem essa dupla primazia, comunidade e virtualidade. Aí ele avança. Pois tudo que é por si mesmo inteligível ou inclui essencialmente a noção de ente, ou está contido virtual ou essencialmente em algo que inclui essencialmente a noção de ente. De fato, todos os gêneros, espécies e indivíduos, todas as partes essenciais dos gêneros e o ente incriado incluem o ente quantitativamente. Por outro lado, todas as diferenças últimas estão incluídas essencialmente em algum dos supramencionados, e todos os atributos do ente estão incluídos virtualmente no ente e nos seus inferiores. O que ele quer dizer com isso? Né? Normalmente, quando a gente lê, a primeira coisa que a gente pergunta,
Né? Nossa, isso parece mística, né? Aquela coisa assim, nossa, não vou entender isso. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: algumas coisas, né? Ou melhor, muitas coisas, a gente consegue predicar a noção de ente da essência dessas coisas. Para essas coisas, a gente diz, ente possui uma primazia de comunidade. Por que comunidade? Porque ele é comum a todas essas coisas pela própria essência dessas coisas. Ou seja, para eu entender a essência dessas coisas, para eu formular um conceito correspondente à essência dessas coisas, eu já preciso utilizar como um operador epistêmico, para usar uma expressão bonitinha da contemporaneidade, né? Preciso usar como operador epistêmico o conceito de ente para formular esses conceitos. Mas tem outros elementos em que eu não consigo usar o ente diretamente. Mas o que os escotos percebem? Ora, essas outras coisas que eu não consigo usar o ente diretamente, elas não existem soltas no mundo. Elas só existem naquilo em que eu posso usar o ente diretamente na essência. Isso é o que ele chama de primazia virtual, ou incluído virtualmente. A gente pode entender, para facilitar um pouco, que essa inclusão virtual, a gente pode pensar na noção de mediação. As coisas das quais o ente não é predicado por essência só existem naquilo em que o ente é predicado por essência. Então, ao conhecer o todo, eu conheço aquilo da qual o ente não é predicado por essência. Por isso, por virtualidade. Um exemplo. Né? Às vezes, os exemplos, né, ajudam. Às vezes é trabalho, mas às vezes ajuda. Né? Por exemplo, homem, ser humano, igual animal racional. Animal é um gênero, que, como ele está nos dizendo, o gênero dos gêneros, o ente é predicado por essência. Então, para eu entender animal, eu consigo decompor esse conceito até chegar à base de ente. E, a partir daí, recompor e ter uma compreensão do que animal significa. Mas racional é uma diferença última, que aparece aqui no nosso texto, uma diferença última. Esse racional eu não consigo decompor, porque ele é um conceito absolutamente simples. Mas o que acontece? Não existe racional solto aí no mundo, né? Ninguém está sentado assim, opa, passou um racional por aí. Não. O racional, ele só existe no animal que é racional. Portanto, ao conhecer o animal que é racional, o ente, ele acaba tendo primazia em relação ao racional, porque sem o ente eu não conheço o animal, e sem o animal eu não sou capaz de conhecer esse todo no qual o racional está incluído. Fica um pouco mais claro? Essa primazia, né, mediada, por isso eu falo na noção de mediação, essa primazia mediada seria isso que o Escoto está chamando de primazia por virtualidade. Então, para eu conhecer um conceito do qual o ente não é predicado por essência, eu preciso conhecer antes outros conceitos dos quais o ente é predicado por essência, porque esse que ele não é predicado, do qual ele não é predicado, só existe em conjunção com os outros. Então, é mais ou menos por aí. Tá. Tomara que ninguém tenha fugido. Ainda consigo ver algumas pessoas. É bom sinal. É bom sinal. Mas essa parte, normalmente, é a parte mais complicadinha. Por que o Escoto precisa fazer isso? Porque se ente fosse, primeiro, somente em relação àquilo que é a comunidade cuiditativa, né, a gente não poderia dizer que ente é o objeto primeiro do intelecto humano, porque fugiriam algumas outras noções. Por isso, ele precisa pensar essa primazia por virtualidade. Né? Mostrar que, mesmo isso, do qual ente não é predicado por essência, para conhecê-los, eu preciso antes ter conhecido o ente. Porque essas coisas só existem num conjunto que pressupõe a predicação essencial de ente. Isso é o que vai dizer agora na sequência aqui fechando o texto, né? Portanto, aquilo para o que o ente não é predicado unívoco e quiditativo está incluído naquilo para o qual o ente é unívoco deste modo. Fica assim claro que o ente... Eu adoro isso, né? Fica assim claro, né? Não sei de onde eles tiram tanta clareza disso, né? Mas tudo bem.
fica assim claro que o ente tem primazia de comunidade em relação aos primeiros inteligíveis, isto é, em relação aos conceitos cogitativos dos gêneros, das espécies, dos indivíduos e de todas as partes essenciais destes, e do ente incriado. Então, veja, o ente incriado, aí já está vendo ali, ente é predicado cogitativamente do ente incriado, então a gente já sabe alguma coisa sobre Deus, é ente. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa ente. E tem primazia de virtualidade em relação a todos os inteligíveis incluídos nos primeiros inteligíveis, isto é, em relação aos conceitos qualitativos das diferenças últimas e dos atributos próprios. Então, pensando primazia de virtualidade, né, tem primazia mediada por alguma coisa. Né? Talvez assim fique um pouco mais claro para a gente entender. Bem, não fujam, porque não vou ficar só trabalhando textos curtos. Tá? Eu peguei logo bem complicadinho, porque aí a gente já sente sabor e não precisa mais ficar aqui. Né? Vamos lá. Então, ente é o sujeito da metafísica porque é o que o intelecto humano apreende por primeiro. Por isso, ele é o sujeito da ciência primeiro. Mas é o que o intelecto humano apreende por primeiro porque é o objeto primeiro do intelecto humano. Então, veja, essa discussão sobre o objeto primeiro do intelecto humano ela é necessária na medida que ela é um dos sustentáculos da afirmação do ente como sujeito da metafísica. O Avicena, por exemplo, eu falava antes do Avicena, no capítulo 5 do primeiro Tratado da Metafísica do Avicena, o Avicena cita aquilo que depois foi conhecido como os transcendentes. Ente, coisa, são conceitos que o intelecto por primeiro apreende, que caem por primeiro na apreensão do intelecto. Que os contos estão nos dizendo aqui, sim, é o que o intelecto aprende, porque ele é o objeto próprio do intelecto, é o objeto primeiro do intelecto. E aí, primeiro, naquele sentido que a gente via, como base conceitual para os demais conceitos. Bem, aí surge a discussão, como eu falava antes, e a equidade das substâncias materiais? Eu falava antes que é uma posição normalmente atribuída a Santo Tomás. Estou falando assim normalmente porque tem discussão, como tudo em filosofia está sempre tudo sendo discutido. É bom que a gente sempre tem trabalho. Eu sempre falo assim para os meus alunos, não abandonem a filosofia, a gente tem trabalho, tudo pode ser rediscutido. Então, assim, qual seria essa questão? Teoricamente, essa proposta da substância material, da quantidade das substâncias materiais como objeto primeiro do intelecto humano, seria naquele sentido do B, aquilo que desperta o movimento do nosso intelecto para o conhecer. E aí a gente teria um silogismo para sustentar essa teoria. A premissa maior, o objeto primeiro de uma potência deve ser proporcionado à potência da qual é o objeto primeiro. Premissa menor, o intelecto humano é uma potência cognitiva que existe na matéria, mas que não opera mediante a matéria. Conclusão, logo, o objeto primeiro do intelecto será algo existente na matéria, mas que não será conhecido enquanto existente na matéria. Resposta clássica, quantidade das substâncias materiais. Ela existe na matéria, na medida em que a substância material, a própria expressão já diz, é material, mas ela não depende da matéria para ser conhecida. Então, por isso seria uma possível resposta, foi tratado como uma possível resposta. Obviamente, Duns e Scotus não concorda com isso, Só que, bem, em filosofia, não basta não concordar, a gente tem que provar porque não concorda, E o argumento de Scotus, a refutação, o Scotus vai negar a premissa maior, ou seja, que o objeto primeiro de uma potência deva ser proporcionado à potência da qual é o objeto primeiro. Sim, tem alguns argumentos contra essa premissa maior, mas acho que para a gente visualizar, dois são suficientes. Um aqui é o intelecto do anjo, é o caso do intelecto do anjo. Se o objeto primeiro de uma potência é proporcionado à potência, o anjo, que é uma substância imaterial, jamais seria capaz de conhecer o indivíduo humano, porque o indivíduo humano é composto de alma e corpo. O anjo poderia conhecer a alma humana, mas o indivíduo como um todo não poderia conhecer.
Isso gera problemas. Isso gera problemas. Mas dizer que o anjo não conhece o indivíduo dá problema. Um segundo sentido, um segundo argumento contra essa premissa é a distinção que Scotus faz entre o objeto adequado ao intelecto e o objeto adequado ao intelecto no presente estado ou na presente vida, né? Que é a expressão pro stato isto, que Scotus usa. O que ele está dizendo? Olha, pensando o intelecto humano, né, abstraindo da nossa vida atual, encarnada, né, nada impede que o objeto, que o intelecto conheça algo, ele precise, ou melhor, nada implica que o intelecto precise de algo material para iniciar seu funcionamento. Porém, na nossa presente estado, né, o nosso intelecto, enquanto encarnados no corpo material, nessa matéria corruptível, sujeita à mudança, o nosso intelecto está limitado a começar a trabalhar a partir daí. Isso não implica em afirmar que a cuididade da substância material é o objeto primeiro dele, desse intelecto pró-estatuísta. Por quê? Como a gente está vendo, a cuididade da substância material só põe em movimento o intelecto porque dela é predicada primeiro a noção de ente. A noção de ente já está ali. Então, ela, na materialidade que nós nos encontramos, a quididade da substância material põe em movimento o nosso intelecto, mas porque, quiditativamente dela, já está praticada a noção de ente, já tem a noção de ente ali. Tá. Dessa parte, prometo que é só isso. Vamos em frente. Então, sobre o objeto primeiro do intelecto humano, né? O ente pode ser o objeto primeiro porque goza dessa dupla primazia, né? A primazia de comunidade e a primazia de virtualidade. Resta, então, a gente ver, né, a clássica afirmação da univocidade do conceito de ente. E aí a gente precisa fazer uma distinção inicial. Que distinção? A noção de analogia ela só existe na metafísica. Na lógica não existe analogia. Na lógica nós temos ou univocidade ou equivocidade. Isso vem desde Severino Boécio. Em termos lógicos, toda a analogia é sempre uma equivocidade. É um tipo mais fraco de equivocidade, mas é um tipo de equivocidade. Não chega a ser aqueles tipos mais radicais, mais clássicos, né, que a gente usa, tipo, normalmente, por exemplo, com a noção de manga. Né? Manga a gente sempre vê. O que é um termo equívoco? É quando eu tenho uma só palavra, mas eu tenho multiplicidade de sentidos. Então, quando eu falo manga, eu tenho a parte da camisa, que chamamos de manga da camisa, mas a gente tem também a fruta. Então, se eu falar só manga, se eu falar esta manga é bela, vocês não sabem se eu estou falando da fruta ou se eu estou falando da camisa. Então, essa multiplicidade de sentidos sem relação interna entre eles é o que a gente classicamente chama de termos equívocos. A analogia ela surge para dizer, olha, mas tem algumas palavras que têm multiplicidade de sentidos, mas que esses sentidos possuem certa relação entre si. Né? Por exemplo, a palavra saudável. Né? Quando se fala, Aristóteles usa isso, né, na metafísica como exemplo. Quando eu digo, né, caminhar é saudável e comer vegetais é saudável, a palavra saudável aí tem ligeiras diferenciações. Quando eu digo que caminhar é saudável, eu quero dizer que caminhar causa saúde. Né? Agora, quando eu digo, né, por exemplo, que o exame de sangue é saudável, eu quero dizer que o exame de sangue sinaliza a saúde. Né? Há certa relação entre os sentidos, né, a noção de saúde, estão relacionados à noção de saúde, mas a gente tem algumas pequenas diferenciações. Isso é o que seria essa analogia na metafísica. Mas se a gente vai para o âmbito da lógica, mesmo essa proximidade de sentidos continua sendo sentidos diferentes, né? Porque uma coisa é causar saúde, outra coisa é sinalizar saúde. Então, por isso que na lógica, né, no âmbito lógico, há somente equivocidade. Essa percepção é interessante, por quê? Porque quando Duns Scotus vai pensar a univocidade,
a distinção entre a univocidade metafísica e a univocidade lógica. Duns Scotus não vai para a univocidade metafísica, porque isso causa uma aporia de gênero, que é o que Aristóteles apresentou já lá na metafísica. Que aporia seria essa? Pensar em uma univocidade metafísica significa pensar que, no âmbito da estrutura da realidade, né, há uma única maneira de se entender, por exemplo, o que é o existir. Isso seria um grande gênero, né, a partir do qual é o problema do gênero? O que não está nesse gênero, o que não é próprio desse gênero, tem que estar fora dele. No caso do existente, no caso do ente, significando aquilo que existe, de fato, né, o que está fora da noção do que existe é o que não existe, é o nada. Ou seja, não tem nada fora do gênero. Isso significa o quê? Que eu não consigo desmembrar o gênero, eu não consigo criar as espécies. Porque para criar as espécies eu sempre preciso ter algo de fora do gênero. Duns Scotus não vai trabalhar com a univocidade metafísica, porque na metafísica não tem, a analogia na metafísica é uma equivocidade. Para falar de univocidade, ele vai para a lógica. E o que significa essa univocidade lógica? Uma unidade de significado. Então, essa é a noção de univocidade que vai permear a discussão do Duns Scotus quando ele vai propor um conceito unívoco de ente. Quando ele fala conceito unívoco de ente, o que ele está dizendo? Ele não está pensando no único modo de ser, estaria para uma univocidade metafísica. Quando Duns Scotus fala em univocidade do conceito de ente, ele vai estar pensando numa unidade de significado. Um conceito que possua um só e mesmo significado todas as vezes que é usado. Essa noção de univocidade, né, de conceito unívoco, né, aparece na distinção terceira, né, quando eles chamam de conceito unívoco o que é dotado de unidade suficiente para estabelecer uma contradição, ou afirmá-lo e negá-lo da mesma coisa. Então, se a gente afirmar e negar ao mesmo tempo, sob o mesmo sentido, gera-se uma contradição. É também dotado de unidade suficiente para servir de termo médio num silogismo, de tal modo que os extremos unidos através de um termo médio dotado de tal unidade unem-se em consequência entre si sem a falácia da equivocidade. Ou seja, um conceito unívoco, né, nessa questão do termo médio, ele serve para unir, né, os elementos no silogismo sem gerar uma equivocidade. Por exemplo, eu falava antes da palavra manga. Né? Se eu usar a palavra manga no silogismo, dependendo de como eu use, eu gero uma falácia de equivocidade, porque uma premissa eu posso estar usando a noção de manga significando a parte da camisa, e na outra premissa eu posso estar usando a palavra manga significando a fruta. Aí gera junção de coisas que não dizem a mesma coisa. Então, o que seria esse conceito unívoco? Né? Grosso modo, para a gente entender, seria aquele que tem unidade de significado. Então, um conceito unívoco, pela unidade de significado, eu posso gerar uma contradição quando eu afirmo e nego ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, que conceito, que significado unívoco a gente pode pensar para a noção de ente? E aí, qual é a questão? A noção de ente, classicamente falando, né, em Aristóteles, né, em Tomás de Aquino indica o ato de ser, né, o actus essendi. A noção de ente, classicamente falando, ela foca na noção de existência efetiva, né, existir em ato, atualidade do ato. Né. Duns Scotus vai pensar a noção de ente, né, fora da noção da efetividade, mas sim no âmbito da possibilidade. Por quê? Em ato, efetivamente falando, a pedra existe de um modo diferente que a árvore existe. Então, eu não consigo encontrar um sentido só para falar de uma existência efetiva, porque as coisas existem de modos distintos. Mas esse é um ponto-chave, considero eu, na percepção de Scotus sobre esse tema. Para que algo exista efetivamente, ele, antes de existir, precisa poder existir.
E esse poder existir pode ser usado num só e mesmo sentido para tudo que vai existir efetivamente de maneiras diferentes. Então, nesse sentido, o conceito de ente ele é pensado como que possui um quid não contraditório com a existência. Né? Aquilo que não repugna ao ser, a expressão clássica que Aristóteles usa. O que significa o que possui um quid que não contraditório com a existência? Nada mais do que algo que possa existir. Ente nada mais diz, isso pode existir. Dizer X é ente significa X pode existir. X não é contraditório com a existência. Enquanto poder existir é um sentido, é um só e mesmo sentido para tudo que existe. É um só e mesmo sentido para tudo que existe. Ora, com isso, a gente já percebe que esse conceito de ente ele não é um conceito próprio. Né? Ele não é um conceito próprio porque ele não diz a essência do que cada coisa é. Mas mas é um conceito imperfeito. Mas o importante é que esse conceito ele guarda essa unidade de significado, que é tão necessária assim para a gente ter o sujeito de uma ciência. O que isso quer dizer? O conceito de ente escotista ele é quase vazio de sentido. Ele tem o mínimo de sentido necessário, que é ele só afirma isso pode existir. Dizer que isso é ente é dizer isso pode existir. Nesse sentido, né, específico, né, nesse único sentido, algo que pode existir, a gente pode predicar esse sentido tanto da criatura quanto do Criador. Obviamente, o Criador pode existir e, existindo, existe necessariamente. A criatura não. Mas o necessário e a contingência da existência está no ato de existir, não na possibilidade. Por isso, o conceito de ente unívoco, né, ele é tão importante assim para as fotos. Por quê? Porque se o conceito de ente não for considerado unívoco, para as fotos se torna impossível a gente passar do conhecimento dos acidentes para o conhecimento da substância. Por quê? Obviamente, nós não temos acesso epistêmico direto às substâncias. Né? Nos escotos chega a usar como exemplo, né, a questão da transubstanciação do pão em corpo de Cristo. O que é na transubstanciação? Os acidentes permanecem, não, permanece o acidente do pão, mas a substância se modifica. Se nós tivéssemos acesso direto à substância, acesso epistêmico direto à substância, né, diz escotos, ninguém duvidaria da transubstanciação, porque conheceríamos diretamente a substância e perceberíamos, olha ali, a substância do pão transformou-se, foi transformada em substância do corpo. Mas, obviamente, nós não temos esse acesso direto epistêmico. Nós chegamos à substância através dos acidentes. Para fazer a passagem de algo do acidente para a substância, eu preciso de um conceito comum aos dois. Esse conceito comum aos dois, os escotos vai pensar o conceito de ente. Porque ente é unívoco, é univocamente aplicado à substância e ao acidente, eu consigo passar do conhecimento de um para o conhecimento do outro. O mesmo se aplica, né, da passagem do conhecimento da criatura para o conhecimento de Deus. Porque é a crítica que Scotus faz à analogia. Né? Classicamente falando, a gente diz, né, um ser humano sábio, Deus é sábio, só que a sabedoria em Deus tem outro sentido, não é exatamente o que nós entendemos por sabedoria, porque Deus não possui as limitações que o ser humano possui. Nesse caso, vai dizer, olha, se eu não sei, se não possui o mesmo sentido que usamos para nós, eu não sei do que eu estou falando quando eu falo que Deus é sábio. Né? Então, dizer que Deus é sábio ou Deus é pedra, está no mesmo. Porque se para lá, para o âmbito da divindade, o sentido é outro, de repente, pedra para lá tem outro sentido, que não é o mesmo que o nosso. Para que eu realmente saiba do que eu estou falando, quando eu estou falando sobre Deus, é necessário haver, ou pelo menos um conceito comum entre Criador e criatura. Comum não enquanto constituição metafísica, mas enquanto unidade de significado, que me permita passar do conhecimento da criatura para o conhecimento do Criador. Isso, para o Descoto, só é possível através da univocidade do conceito de ente.
Com esse caminho todo, né, ente como sujeito da metafísica, objeto primeiro do intelecto, é a univocidade do conceito de ente, a gente consegue ter um vislumbre, né, do que seria esse segundo começo da metafísica. Esse segundo começo da metafísica, né, a gente pode pensar assim: por que ente? Né? Porque o conceito de ente pode ser apresentado como um conceito unívoco e se constitui no objeto primeiro do intelecto humano. O conceito de ente pode ser sujeito da ciência primeira, ou seja, da metafísica. Isso significa, é possível esse sujeito da metafísica ser o ente, porque o intelecto humano consegue formular um conceito que suporte ser o sujeito de uma ciência. Então, nesse sentido, a metafísica surge como ontologia, não mais aquela usiologia, né? Pensando da usia, lá da substância aristotélica. Tá? Ora, na medida em que ente é um conceito unívoco, pode ser, com um só e mesmo sentido, predicado tanto da substância como dos acidentes. Dito de outra maneira, ente não é um conceito restrito a uma única categoria. Nesse sentido, ente é um conceito transcendente, ou seja, transcategorial. Ele perpassa, né, com um só e mesmo sentido, ele pode ser aplicado a todas as categorias. Por isso, Duns Scotus, então, dizer que, naquela primeira citação que a gente viu hoje, que a metafísica é a ciência transcendente. Ora, sendo um conceito transcendente, investigar as propriedades do ente nada mais significa do que investigar também as demais propriedades transcendentes. Pertencem, assim, ao âmbito da metafísica os atributos conversíveis, os atributos disjuntivos e as perfeições puras. São as outras classes de transcendentes na doutrina dos transcendentes de Duns Scotus. Essas noções, os atributos disjuntos, né, ou disjuntivos, e as perfeições puras, a gente vai ver agora no próximo ponto, justamente é o que Duns Scotus utiliza para montar a sua prova metafísica da existência de Deus. Então, nesse sentido, surge uma nova metafísica mais abrangente que a aristotélica, que pode assumir o ente enquanto ente como seu sujeito próprio. Em outras palavras, a metafísica ganha seu segundo começo, né? No sentido de surgir, de fato, em filosofia, uma metafísica focada, né, focada na noção de ente. E aí a questão é como essa teoria metafísica é aplicada à prova da existência de Deus. E aí eu vou para o último passo. Tá acabando. O caminho é longo, mas já estamos indo para o fim. Deixa eu tomar uma água. Tem uma passagem, né, no início ali da distinção terceira do livro 1 da Ordinácia, né, que eu acho sempre interessante. Né? Tem uma passagem que Scotus nos diz: negaciones non summe amamos, né? Não amamos sumamente as negações. O que ele quer dizer com isso? Conhecer o que algo não é gera conhecimento sobre esse algo. Né? Nós conhecemos o que a coisa não é. Mas parece que esse conhecimento não satisfaz a nossa vontade de conhecer. Parece que para a gente ficar satisfeito com o conhecimento, a gente precisa de algo positivo, né? Algo afirmativo sobre a coisa. Nesse sentido, é sempre bom lembrar, né, que conhecer não é saber apenas se a coisa existe, mas também saber, né, o que ele é, né? Ter conhecimento positivo sobre essa coisa, sobre esse objeto que se quer conhecer. A prova da existência de Deus, né, nas obras teológicas, né, na ópera teológica, e a gente encontra também no Tratado sobre o Primeiro Princípio. Qual a diferença? O texto é basicamente o mesmo, mas
No de primo princípio, a gente encontra a modificação da ordem de argumentação em relação às obras teológicas, tá? E também no primeiro princípio, a gente encontra menos conclusões do que a gente encontra na obra teológica. Por que essa diferenciação? O tratado sobre o primeiro princípio, ele foi concebido, e até onde a gente sabe, ele é o primeiro tratado exclusivamente filosófico com o objetivo de mostrar a existência de um primeiro princípio. Tanto é que ele se chama primeiro princípio e não Deus, né? Já que a expressão filosófica seria primeiro princípio. Na obra teológica, como a própria expressão já diz, né, a gente tem sim a influência e a presença, né, de elementos da revelação. Então, na obra teológica, a gente consegue ter outras conclusões que somente pela razão não se alcança. Por exemplo, a gente tem na obra teológica, né, a questão da onipotência divina, da imensidão divina, da onipresença divina, que no tratado sobre o primeiro princípio a gente não consegue concluir. Por quê? Porque o tratado do primeiro princípio ele é exclusivamente filosófico. Tá? Eu vou apresentar aqui, quando a gente está falando sobre filosofia, eu vou apresentar a estrutura do tratado do primeiro princípio. Esse tratado, né, possui 4 capítulos, né, sendo que no primeiro capítulo os Scotus apresenta a ordem essencial e as suas divisões. No segundo, né, conclusões, ele começa a gerar conclusões que ele vai utilizar posteriormente. É interessante, nesse segundo capítulo, né, a gente costuma ouvir aquela expressão, né, a navalha de Ockham, né, não multiplicar as entidades sem necessidade. No segundo capítulo, a 15ª conclusão é justamente a navalha de Ockham. A 15ª conclusão é: nunca se deve colocar a pluralidade sem necessidade. Exatamente essa conclusão. Então, na verdade, a gente ainda pode pensar que a navalha de Ockham, na verdade, é escotista, né? Então, é sempre interessante a gente ter isso em mente. O terceiro capítulo, então, a gente encontra a prova da existência do primeiro princípio, né? A prova está no terceiro capítulo. Só que esse terceiro capítulo, ele, ao provar a existência do primeiro princípio, ele é como se ele desenhasse um esqueleto. Mas esse esqueleto ainda precisa de carnes, né? Eu preciso, como eu falava antes, né? Com o terceiro capítulo, eu sei que existe. Falta saber, né, o que é isso que existe. Então, a gente tem um quarto e último capítulo. Esse quarto e último capítulo é o mais extenso da obra, né? Vai dar basicamente metade da obra. Né? E aí ele mostra o que a razão pode dizer sobre o primeiro princípio. Trata-se, obviamente, de uma prova posterior, não uma prova quia, né? Se utiliza do conceito unívoco de ente, dos atributos disjuntivos e das perfeições puras. Como assim? Vamos pensar lá na ordem essencial. Quando Scotus apresenta a ordem essencial, no capítulo 1, ele faz as primeiras divisões da ordem essencial. A ordem essencial ela se divide em ordem de eminência, e dentro da ordem de eminência a gente tem o par eminente e excedido, e o segundo membro seria a ordem de dependência. Na ordem de dependência, a gente também tem uma subdivisão. A condição e o condicionado, a causa e o causado. E aqui é interessante, né, a noção de causado, porque a gente normalmente pensa causa e efeito, né? Mas os Scotus falam em causa e causado. Por quê? Porque a relação causa e causado ela tem uma ulterior divisão, né? A gente tem a causa final e o ordenado a um fim, para a brevidade ele se refere ao finido, a causa eficiente e o produzido por ela, que por brevidade ele se refere como efeito ou efetuado. E aí, então, a gente entende por que ele falava antes em causado, porque o efeito ele não é o causado de todas as 4 causas, ele é causado exclusivamente da causa eficiente. A gente tem a causa material e o produzido por ela, né, o materiado, e a causa formal e o produzido por ela, o formado. Qual é a questão aí? Aí a gente já vê que nessas subdivisões da ordem essencial, elas pressupõem o par anterior e posterior.
que é um atributo disjuntivo. É um transcendente. A anterior e posterior aqui, a gente não deve entendê-lo como temporal. Tá? Algo acontece em tempo T1, o posterior acontece, é o efeito no tempo T2. Não, anterior e posterior a gente deve pensar aqui como estrutura. O posterior é uma estrutura que pressupõe uma outra estrutura para que ele possa existir. O anterior é a estrutura pressuposta pelo posterior. Então, nessas relações de causa formal, né, causa formal e o formado, causa material, materiado, né, um eminente e um excedido, as noções que subjazem a esses pares são as noções de posterior e anterior. E aí a gente já vê que essas noções estão aí presentes na medida em que elas são transcendentes. E aí, de novo, a gente só tem a noção de transcendente a partir da metafísica como ciência transcendente. Então, aí a gente já começa a ver uma primeira implicação dessa metafísica, né, escotista. O capítulo 3, né, eu vou ser bem breve, já estou com mais de 1 hora falando, então eu acredito que o pessoal também queira fazer questões, também não vou alongar muito, então já estou indo, vou só contar aqui. Tá? Como eu falei, cada uma dessas provas, né, desses raciocínios que os pontos apresentam nos capítulos 3 e 4, principalmente, é bem complicado, né? São bem complicados, são bem elaborados, né? Mas não dá para a gente destrinchar tudo em 1 hora e pouco. Mas, pelo menos, eu queria mostrar para vocês que, no capítulo 3, a ordem, né, de argumentação de Scotus, ele mostra que há um primeiro na ordem de eficiência, né? Os argumentos, a estrutura argumentativa que ele usa na ordem de eficiência, ele repete na ordem de finalidade e na ordem de iminência, com outros focos mais específicos, sim, mas a estrutura segue, né, bem paralela. Nesse capítulo 3, né, após mostrar que há um primeiro na ordem de eficiência, ou seja, um primeiro na ordem da produção, né, um primeiro produtor que não é produzido ele próprio, um primeiro na ordem de finalidade, ou seja, há um fim último, tá? Ao qual todos os demais fins se encontram ordenados, mas ele próprio não se encontra ordenado a coisa alguma. E um primeiro na ordem de eminência, ou seja, aquele que excede a todos os outros, mas ele próprio não é excedido, né? O passo seguinte seria mostrar, então, que há unicidade entre esses 3 primeiros, ou seja, não são 3, mas é um só, que é primeiro na ordem de eficiência, na ordem de finalidade, na ordem de eminência. E mostrar que esse primeiro princípio ele é necessário. Então, isso é o que eu estava falando antes, né, que seria o esqueleto, né, provado. Existe esse esqueleto, mas o que a gente coloca dentro desse esqueleto? Isso é feito no capítulo 4, né, em que a gente pode pensar sobre a natureza do primeiro princípio. E aí entra a discussão de que o primeiro princípio é simples, que o primeiro princípio possui todas as perfeições puras em sumo grau, né? E o que é uma perfeição pura? Eu até separei aqui a definição que Scotus apresenta no capítulo 4. Perfeição pura é a que é simples e absolutamente melhor que qualquer perfeição incompatível com ela. Né? Sempre as definições assim, que dizem tudo, né? Muitas são claras, isso é uma maravilha. Não, o que ele quer dizer com isso? Essa noção de perfeição pura ela começa lá com o monológio, né, de Santo Anselmo. Lá Anselmo diz aquilo que é melhor ela do que não ela. Scotus ele vai trabalhar essa noção, né, ele vai pensar, olha, não dá para pegar ipsis literis, né, como Anselmo propõe, né, mas a gente pode pensar que toda perfeição é em qualquer um que possa possuir uma perfeição, é sempre melhor possuir essa perfeição do que algo que seja incompatível com essa perfeição. Uma perfeição pura tem essa noção de pura no sentido de que, né, não há limitação interna à noção dessa perfeição. Então, nesse sentido, essa noção de perfeição pura, né, é um dos grupos dos transcendentes. Então, e é um grupo que traz mais elementos, né, para preencher o que esse esqueleto que a prova da existência, né, prova existir. Próximo passo, então, é discutir a inteligência e a vontade, né? Dizer que esse primeiro princípio ele é dotado de inteligência e dotado de vontade. Né? E por que é dotado de vontade? Né? Ele possui liberdade ao agir, né?
e assim os Scotus conseguem mostrar, né, de onde vem a contingência, né, na criatura, né, o que é um problema para os árabes, porque o primeiro princípio árabe, né, o Deus árabe, ele cria tudo por necessidade, então do necessário só deve sair o necessário. Como é que eu explico a contingência, né? E, por fim, o que é mais importante, né, mostrar esse primeiro princípio é infinito intensivamente em ato. Né? Esse daí também é uma prova que Scotus escreve bastante coisa para sustentá-la. Né? Ali a gente encontra, né, a famosa coloração do argumento de Anselmo. Bem, é interessante, né, eu separei, acabei não trazendo escrito, mas o Scotus ele nos fala, olha, no argumento 93 do De Primo Principio. No Primo Principio, nesse tratado, né, ele nos diz, eu vou ler aqui a frase, né, neste presente tratado, procurei primeiramente ver como as afirmações metafísicas que são feitas a teu respeito podem, de algum modo, ser deduzidas pela razão natural. Isso significa o quê? Há alguns atributos, né, que são pensados em Deus que a razão natural não consegue concluir, né? Como eu falava antes. Né? A questão da onipotência, da imensidão, da onipresença, né? De ser providente para todas as criaturas. A razão natural não consegue, né, deduzir essas. Mas Scotus tinha planejamento de fazer um outro tratado, né? Ele diz no texto. No próximo tratado serão apresentadas as verdades que são objeto da fé. Verdades estas ante as quais a razão mantém-se prisioneira. Ou seja, coisas que a razão sozinha não consegue chegar, mas sim é possível a gente conhecer por meio da revelação. Mas, bem, a ideia dessa última parte, então, era mostrar, olha só, o capítulo, né, a estrutura da prova pressupõe os transcendentes disjuntivos, e essa discussão da natureza do primeiro princípio, né, ela incorpora os transcendentes das perfeições puras. Mas isso só é possível porque a metafísica consegue se sustentar na filosofia escotista como uma ciência transcendente. E como isso é feito? Pensando o ente como sujeito da metafísica, mostrando que o ente pode ser pensado como objeto primeiro do intelecto humano, e isso é possível na medida em que ente consegue ser formulado enquanto um conceito unívoco, né? Usando aquela noção de univocidade lógica, essa unidade de significado. Então, isso era a minha conclusão. Né? É a minha conclusão. Fiquem tranquilos, eu já estou encerrando, e a última coisa que eu tenho a dizer é obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua enorme contribuição, Tiago. Os freis, alguém tem alguma pergunta? Eu comentei aqui no chat, agora há pouco, para o Cláudio se manifestar com relação à sua afirmação da navalha de Ockham, ter o primeiro princípio dela, então, de utilização no Tratado de Scotus, né? Não sei se você conhece o Cláudio, Tiago. O Cláudio, ele está estudando o Guilherme de Ockham, fazendo o doutorado dele agora, e no Antoniano de Roma. Então, por isso que eu motivei ele também a se manifestar nesse momento, para contrapor a sua ideia de que lá na origem do tratado, o primeiro princípio, há então a navalha de Ockham, o princípio de parcimônia. Pois sim, a gente já tem ali, já tem um elemento ali, né? Bem, eles se liam, né? Não é que nem hoje em dia, que a gente chega na livraria, tem uma penca de livros que a gente não sabe por onde começar, né? Eles todos se liam, se conheciam. Quando Ockham vai discutir ali a questão da natureza comum, né, ele cita literalmente textos dos Scotus. A gente compara ali com o texto da Ordinácio, é ipsis literis. É ipsis literis. Então, assim, não tem como não se conhecer, né? Não tem como não conhecer. Tanto é que a própria questão, né, a própria discussão contra a distinção formal de Scotus, né, o próprio mas para a Trindade talvez seja o caminho, né? Talvez para isso sirva, para o resto a gente questiona, mas talvez para a Trindade vá. Mas então, é interessante ver, né? Mas eles, os medievais, a gente às vezes pensa, né, que os medievais tinham uma vida meio pacata, meio calma demais, né? Aquela plenitude, aquela placidez, né? Todo mundo concorda com todo mundo.
Que nada, os textos são super animados, eles se matavam, eles se discutiam, viraram assim, uns falam tal coisa, né? Aí você vai ver esse uns ali é um Egídio Romano, né? O sujeito ali já... Mas isso é bem interessante. É claro, né? Ninguém vai dizer que Agostinho está errado, né? Os pontos jamais vai dizer que, por exemplo, que Agostinho está errado na questão da teoria da iluminação. Ele diz que o Henrique de Gandhi errou na leitura do Agostinho, né? Porque ninguém é louco de bater no Agostinho, né? Mas a gente pega, por exemplo, Tomás, né? Tomás de Aquino e Boaventura de Banhored, com a discussão, né? Se um ser humano é capaz de ensinar outro ser humano. Começa lá no Demaguisto de Agostinho. Né? Agostinho lá, quando né, não chamarás nenhum outro homem de mestre, a gente tem o Sermão de Boaventura defendendo uma visão muito semelhante à de Agostinho, né? E a gente tem Tomás criticando leituras, né? E como a gente encontra algumas questões assim mais interessantes, assim, eu lembro que o professor Debano costumava dizer muito assim: quando Tomás não concorda com Agostinho, ele sempre usa: precisamos entender a intenção de Agostinho ao dizer isso. Ou seja, não vou dizer que está errado, né? Mas não concordo. Assim, eles discutiam e eram contemporâneos na Universidade de Paris. Então, assim, é bem interessante, né, essa riqueza, né, do universo conceitual medieval, o universo filosófico, né? E impressionante também que a gente ainda não está nesse período de cisão da cristandade, né? Pelo menos no Ocidente europeu, né? São católicos, né? São católicos, acreditam no mesmo Deus, mas discordam das visões, né? Isso que é interessante, essa pluralidade, né, de compreensão, de possibilidades de leitura. Mas bem, estou falando demais de Nós novo. escutamos um escotista, agora vamos escutar um estudioso de Ockham também, né? Não, a exposição é sobre escotos, né? Então, estamos festejando também o dia dos escotos, então. Mas, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o professor Tiago. Foi muito interessante a exposição. Claro, com uma linguagem muito filosófica, mas creio que todos nós fizemos também, temos ao menos o bacharelado em filosofia, então, para entender. E depois, principalmente a primeira parte da exposição entra diretamente no tema que eu também estou trabalhando, né, sobre Ockham, que é a ontologia do singular em Ockham, né? Até se o senhor depois quiser complementar e ver também se a minha visão é correta, né? Mas basicamente aquilo que é chamado de metafísica, né, por Scotus e também que inicia lá já com Aristóteles, Ockham passa tudo isso para o âmbito da lógica, e a ontologia seria só o ente, digamos, singular, né? É só a singularidade. Mesmo na questão do primeiro objeto do intelecto, o primum cognitum, né? Seria sempre o singular, não o conceito de ente. O ente até em questão de adequação poderia ser, né? Mas não como o princípio do conhecimento para Ockham, né? É sempre o singular. Depois também o conhecimento remete ao singular, né? Então tem algumas diferenças, mas sobre o mesmo conceito, pegando como conceito, Ockham concorda plenamente, conceito de ente, né? Concorda plenamente com os cotos, né? Mesmo a universidade do conceito de ente, ele pega literalmente aquilo que Scotus diz, né? Então, que nem o professor falou, né? É muito interessante isso. E Ockham, sem dúvida, deve muito do seu pensamento, assim, da sua filosofia às Scotus. Sobre a navalha de Ockham, sim, até não sei se o Wellington participou daquela palestra do professor William, né? E ele abordou isso, né? Então, acho que até se encontra em Aristóteles mesmo, né? A navalha de Ockham, esse princípio, né? Só que Ockham usa muito isso realmente como um princípio lógico, né? Tudo isso que, digamos, todas as vezes que ele está passando um carro aqui de edição, todas as vezes que ele reflete sobre algo, né? Ele sempre, ou muitas vezes ele usa a navalha de Ockham. Então, talvez por isso que
digamos assim, é muito conhecida como navalha de Ockham, né? Mas o princípio já vem antes dele, ele meio que adotou e usou de vários modos, né? Então, basicamente seria isso, mas achei muito interessante a sua colocação e realmente também, queria enfatizar também essa questão da ontologia, eu também uso o termo ontologia em Ockham, mas esse termo é moderno, né? Não é do tempo de Ockham e de Scotus, né? Então, essa questão também vai ajudar na minha pesquisa. Cláudio, eu acho que, em primeiro lugar, assim, eu vou copiar a frase do professor Deboni, assim, senhor está no céu, né? Pelo amor de Deus, eu sou Tiago, eu gosto de ouvir meu nome, não tem nenhum problema com ele, por favor, né? Por favor, estamos entre amigos. Né? Esse professor William que vocês estavam falando é o William, no FIPEL. O de Pelotas? Isso. Pois então, tu acha que quem falou para ele dessa passagem do Primo Principio? Fui eu lá, cutucá-lo. Você fica aí falando, olha só, já está nos contos. O William, eu pego bastante no pé dele, né? Muito engraçado isso. Mas, realmente, assim, o Ockham, ele tem várias questões muito interessantes. Tanto é que os analíticos aqui da filosofia contemporânea, na década de 50 em diante, assim, se encantaram com o Ockham, né? Foram redescobrir a roda, né? Às vezes eu falo brincando, mas se a gente pega a discussão da teoria da suposição de Ockham e vai pensar lá sentido e referência em Frege, por favor, né? Por favor. Como diz o Deboni, né? O velho Frei lá no século XIV já está muito mais avançado, né? Por favor. Mas o Scotus a gente já vê assim, claro, o Scotus ele não vai ser tão radical, né? Porque as distinções vão surgir à torta e à direita, né, dos Scotus. O Ockham vai chamar, não, isso daí não precisa complexificar tanto assim, né? Mas Scotus ainda vai propor diversas particularidades, formalidades, né, enquanto existentes reais, né, na estrutura das entidades e tal. Mas me parece que ambos possuem em comum, e até certo ponto, né, já ouvi algumas vezes o professor Deboni pensando isso enquanto uma característica, né, dessa época da escola franciscana, o foco no indivíduo, né, o foco no indivíduo. Talvez o Ockham, né, eu não conheço tão profundamente o Ockham, mas o Ockham, esse acento no indivíduo, né, de afirmar, né, o que existe é esse todo individual, né, não uma natureza comum, compartilhada, né, traga um pouco isso. E é nesse sentido que eu falo assim, essa proximidade com os Scotus, né, também um pouco nessa esteira, mas não tanto quanto o Ockham, obviamente, quando os Scotus falam da individuação. Né, a discussão da individuação escotista é focado, né, no indivíduo. Né? Até mais cedo, né, conversava com o Wellington hoje. Né? Se a gente pega Aristóteles, né, até Santo Tomás na esteira de Aristóteles, o importante é a espécie. Né? O indivíduo é de menos importância. Se pegar em Aristóteles, a espécie é eterna. Né? Não teve início, não vai ter fim. Bastando um macho e uma fêmea, a espécie continua. Não importa que macho e fêmea é essa. Né? O importante é a manutenção da espécie. Já em Scotus, não. Né? Em Scotus, a gente tem umas passagens assim, Deus, quando cria, ele não cria a espécie humana, ele cria Pedro, Tiago e João. Né? Ele cria o indivíduo. Né? Porque há essa visão, né, desse Deus pessoal, desse Deus preocupado com a sua criatura. Né? Nesse sentido, a gente já encontra um pouco, né, esse enfoque mais no individual também nos Scotus. Obviamente, né, não no sentido do Ockham, né, que é mais radical ainda, né, dizer, não, o resto é uma construção que existe esse todo aqui. Né? Por que eu preciso pensar na existência, né, de um vermelhão para dizer rosa vermelho, para usar os exemplos do pai, né? Rosa vermelha, carro vermelho, parede vermelha. Né? Por que não pensar carro vermelho como um todo? Né? Por que pensar esses universais, né, enquanto uma entidade? Né? Talvez nesse esteio a gente tenha, né, essas leituras, essas proximidades. Tiago, Frei Marino, pode falar com vontade. Não, já que ele referiu, acho que é importante, quando ele estava, o professor Tiago, quero cumprimentá-lo como os demais. Aqui ele estava se referindo às discussões na Idade Média,
que às vezes nos pareciam que eram assim de luxo, né? Mas não eram, elas são discussões assim necessárias para nós, né? Para nosso pensamento, para a nossa vida, e mesmo acho que estão na base do conhecimento que a modernidade vai pegar, mesmo pensando em Kant posteriori, a priori ali, né? Essas noções que Scotus trabalha, outros devem ter trabalhado, como criticando os próprios pressupostos do conhecimento para construir, né, o conhecimento e saber o que se diz de algo e como se pode dizer o que se está dizendo ao fazer isso, né? Então, e eu acho que uma das coisas no pensamento franciscano, isso que você disse do princípio do indivíduo, da individualidade, melhor, né, do sujeito, é importante, né? Os franciscanos estão nisso também, eu creio que na base da modernidade, né? Só que eu me referi ao Cláudio, né, quando estudando Oca, né, que isso que ele falou, que você trouxe também, o sujeito, o indivíduo, a individualidade, enquanto também referida essencialmente relacionada não ao coletivo, assim, à espécie, mas ao outro, ao meio, ou ao grupo, né? Mas sem perder o que é próprio característico, né? Sem perder a sua capacidade de ação, de agir, de pensar, né? de fazer, de conhecer, a vontade que o anima, que o leva. O grupo não pode dar muitas coisas, elementos que o indivíduo mesmo tem que trabalhar. Mas sempre a individualidade, o sujeito, quanto relacionada, referida ao grupo. Acho que as duas coisas são importantes. Mesmo hoje se procura trabalhar com essa noção também, que nem Laudato Si, tudo está interligado, interdependência, né? Nossa com a casa comum em relação aos outros. Para nós é importante a noção ali de fraternidade, mas podemos pensar, sim, a fraternidade enquanto se constitui a partir das individualidades, né? Eu creio que não há contradição se a gente parte da individualidade ou o grupo, né, que formamos e a partir de como, né, individualmente cada um se entende, se compreende desse grupo. Então, acho que são elementos, discussões muito interessantes, muito pertinentes para nós hoje, né? E também relevantes olhando as questões hoje que se levantam, se discutem. Gostei muito. Tiago, só para eu apresentar você ao Frei Marino, ele é o nosso ministro provincial aqui dos Freios do Rio Grande do Sul. Então, Tiago, Frei Marino, e Frei Marino, Tiago, então, apresentados oficialmente. Prazer. Muito prazer. É muito prazer. Mas eu concordo muito com o senhor, né, nessa, assim, a gente quando fala do indivíduo, né, a gente não precisa pensar, né, quando se fala da individualidade, não precisa pensar no individualismo, né? A questão da individualidade é pensar que o indivíduo é importante, mas isso não significa que os outros não são, que um está acima de todo, mas não, que cada um é importante igualmente, né? E que cada um é importante igualmente, e que esse todo que a gente chama de espécie, comunidade, né, podem ser constituídos, né? Isso é algo que a gente encontra, essa modificação no pensamento, a gente encontra apenas ali a partir da Idade Média, séculos XIII, XIV, principalmente na escola franciscana, né? O próprio Tomás ainda pensa o foco na ideia, na espécie, né? Tanto falava com o Wellington hoje mais cedo, né? Pensar o que individua é a matéria assinalada pelo acidente da quantidade. Isso, em última instância, é uma crítica que Scotus faz ao princípio da quantidade da matéria como individuação, é acidental, é dizer que o que faz um indivíduo ser esse, não ser outro, é um mero acidente. Poderia ser diferente? Não poderia, porque senão não seria esse indivíduo. Esse indivíduo é o objetivo,
né? Ele não é um mero acaso ele existir. Então, acho que esse é um importante acento. E, sim, eu concordo, a modernidade não vai tirar essa noção de sujeito moderno, né? Descartes, para falar de um eu que pensa, né? Isso não sai do nada. Né? Isso não sai do nada, isso é uma construção. Né? Se eu falava do Kant, né? A própria estrutura, claro, o conteúdo e a finalidade isso é muito diferente, mas quando a gente vê o Kant falando sobre a estrutura de como o conhecimento é formado, né? A matéria da sensibilidade, chegando nas formas puras da sensibilidade, fazendo síntese da apreensão, submetendo às formas puras do entendimento, fazendo síntese da recognição. É uma estrutura aristotélica medieval, né? De pensar algo que chega pela sensibilidade. O próprio linguajar matéria e forma é um linguajar medieval. Claro, de novo, a finalidade, a estrutura, estar no sujeito, não ter acesso à coisa em si, isso tudo é diferente. Mas se a gente pensar enquanto apenas estrutura, ela é uma estrutura que tributa à tradição. Né? E aí, de novo, vou citar o professor Luiz Alberto de Bono, né? Muitas vezes assim, o professor de Bono costuma brincar. Vocês acham que Kant, Descartes, Leibniz liam o quê? Heidegger, Wittgenstein? Não, eles liam Tomás, eles liam Aristóteles, eles liam os Potos, né? E os manuais colimbricências. Provavelmente Descartes sempre disse que nunca leu Agostinho, nunca leu o Se Fala Sum de Agostinho, né? Para pensar o cogito. E talvez seja verdade que ele nunca tenha lido, mas Descartes estudou em La Flèche, escola jesuíta, que ensinava com os manuais colimbricenses, que traziam apanhados, né? Traziam grandes resumos e trechos de autores da tradição medieval. Então, provavelmente, Descartes não tenha lido Agostinho diretamente, mas conheceu o pensamento agostiniano, do se me engano, existe. Obviamente, Descartes não é Agostinho, porque Descartes faz do cogito a base da sua filosofia, coisa que Agostinho não fez. Então, por isso, Agostinho é Agostinho, Descartes é Descartes. Mas eles pagam tributo, a tradição é óbvia. Né? Do nada, nada sai, a não ser que seja o criador. Tiago, eu tenho duas questões para fazer para você sobre as modalidades de existência do ente. E quando são relacionadas, que, se não me engano, o filósofo moderno, contemporâneo Deleuze, ele vai afirmar que a neutralidade do conceito de ente, enquanto anterior a todas as categorias possíveis que Aristóteles afirma, e a partir dessa neutralidade seria possível, então, afirmar um certo estatuto ontológico de igualdade, a partir do qual tanto finito quanto infinito, no caso do ente, são concebidos, né? Como que ocorre esse processo em Scotus, ou isso já é uma filosofia já contemporânea, feita a partir de Scotus? É uma boa pergunta, porque, de fato, Scotus, quando fala, né, do ente, né, o ente é unívoco e ele vai se diferenciando a partir do momento que se expressa as suas modalidades de ser. Né? O ente finito, finitude não é um atributo, algo incide no ente, mas sim é um modo de ser que determinados entes possuem, assim como a infinidade ou infinitude é um modo de ser que um único ente possui, né? Que é Deus. Então, nesse sentido, não sei, não me parece que seria algo que se pensa... Porque, claro, são modos distintos, né? São modos distintos. Eu acho que comparar, sim, a gente pode comparar e dizer, olha, esse aqui tem tais elementos, esse aqui tem outros tais elementos, mas se for pensar, né, dentro da estrutura do raciocínio, por exemplo, das perfeições puras, né? Quando Scotus faz ali no De Primo Principio, quando ele chama atenção, em qualquer um e não para qualquer um. Né? As perfeições puras, elas não são melhores para qualquer um, porque ela pode destruir isso no qual ela vai incidir. Por exemplo, se a gente vai pensar em metais, né? É melhor eu ter um garfo de ouro do que ter um garfo de madeira, que nem pensando no valor monetário, né? Mas o garfo de ouro dura mais tempo do que o garfo de madeira. Então, para o garfo, ser de ouro é melhor do que ser de madeira. Agora, para o cachorro, jamais vai ser, porque se o cachorro for de ouro, ele não vive. É incompatível com a perfeição da vida. Então, nesse sentido, pegando isso como analogia, né, se a gente for comparar o modo da infinitude e o modo da finitude,
para nós, o melhor é ser finito, porque se não fôssemos finitos, tivéssemos o modo da infinitude, não seríamos seres humanos. Não seríamos o que somos, o que deveríamos ser. Né? Então, assim, não sei, mas tem que pensar. Como eu te falei, não tem problema em dizer não sei, mas eu tenho que pensar melhor. Mas é uma pergunta interessante, é uma pergunta bem interessante. Mas eu arriscaria começar a responder por aí. E o ponto inicial, então, da reflexão, poderíamos dizer que seria a neutralidade do conceito de ente, que uma vez que ele é adequado ao intelecto humano, o primeiro objeto do intelecto, o ente estaria numa ordem abstrativa como aquele primeiro, anterior às categorias, até mesmo das modalidades, porque as modalidades é aquilo que intrinsecamente está no ente, né? Que é finito, infinito, contingente, necessário e assim por diante. Mesmo porque as categorias elas só vão ser predicadas do ente finito. O ente infinito é que pode ser uma quantidade. Né? O ente infinito não pode ser uma quantidade nesse sentido. Né? Imagina, se é maior do que 2, não se predica do ente infinito isso. Uhum. Certo, obrigado. Me ajudou bastante. Não, e a segunda pergunta, só para finalizar, é quanto à crítica de Kant ao uso, segundo ele, equívoco, dos medievais com a terminologia transcendente e transcendental, que ele nega os atributos coextensivos, inclusive o próprio atributo do ente, o próprio conceito de ente. Kant, de certa forma, nega na Crítica da Razão Pura, se não me engano, parágrafo 12 ou 11, que ele fala que isso não é conceito transcendente, não é nem transcendental, isso é um equívoco dos medievais, mas que, de certa forma, estão dentro de um grandioso guarda-chuva que ele intitula como a tábula das categorias kantianas, né? Que isso está no parágrafo 11 da crítica. Como que se conjuga essa dissolução, de certo modo, dos atributos coextensivos e também do próprio conceito de ente nessa tábula das categorias kantianas? Porque ele, de certa forma, ele tenta abranger tudo nessa tábula, né? Da mesma forma que os medievais fizeram, desde Aristóteles, com essa categorização dos transcendentes, né? Dos atributos transcendentes, os disjuntivos e também as perfeições puras. Como que se relaciona isso, essa afirmação de Kant, com relação à filosofia medieval? Olha, assim, particularmente entre nós, né? Eu acho que esse é problema de alemão, né? Desculpa se tiver algum alemão na sala. É o que mais tem. Por que isso, né? Porque não tem problema nenhum. Não, mas eu falo brincando, porque a gente pega a tradição filosófica, normalmente o autor de origem germânica, né, sempre diz que ninguém entendeu nada antes dele, está todo mundo errado e ele que tem a resposta certa. Né? O Kant faz isso, o Heidegger faz isso com a tradição, o Wittgenstein chega a fazer consigo próprio, né? Dizendo que o Wittgenstein das investigações diz que o do Tractatus não entendeu a questão, que é para esquecer aquele lá. Né? Então, assim, brincadeiras à parte, eu acho que isso tem também um pouco a questão da filosofia, né? De virar assim, olha, eu defendo isso aqui, mas para defender isso aqui, aquilo ali não não se sustenta dentro dessa visão. Agora, como é que a gente vai pensar? Eu não sei até que ponto a gente consegue fazer essas comparações. Assim, olha, isso aqui funciona dessa forma, aquilo ali daquela forma, e como é que eu comparo esses dois? Parece que cai naquele problema da incomensurabilidade paradigmática do Thomas Kuhn. São paradigmas distintos. Eu tenho estruturas internas distintas. Por exemplo, a gente pega a prova da existência de Deus discursos. Ela é toda calcada, né? Ela é toda argumentada com as noções de possível e necessário. Hoje, o filósofo da linguagem pega essa prova e diz, não, mas aqui, olha só, essa proposição ela não é de fato necessária, porque no mundo possível X, ela não se sustenta. Só que não é esse tipo de modalidade, não é um quantificativo modal que o Scott está trabalhando. Está trabalhando com a possibilidade e a necessidade reais. Ontológicas, é da coisa, não é propriedade de proposições. Então, como é que a gente faz essa comparação? Não tem, eu acho que fica um pouco meio complicada. Aí vai das afinidades, né? Eu acho que para algumas a gente pode se inspirar na física contemporânea, né? O que a gente tem na física contemporânea? Para algumas coisas usa-se a newtoniana, serve para um monte de coisa, para o macro e para o micro.
Para outras coisas, usa-se a física contemporânea. Claro, a gente pode usar também lentes, né, óculos para interpretar o mundo de acordo com determinadas teorias. Olha, aqui eu acho melhor pensar dessa maneira que dessa outra maneira. Né? Eu acho que isso tudo nos ajuda a entender melhor a realidade. Eu acho que esse é o propósito. Né? E aí, nesse ponto, Santo Tomás tem uma passagem que eu acho que é... Eu sempre falo disso, dessa passagem de Santo Tomás. Às vezes eu olho para cá porque eu tenho gatos, né? E às vezes eles ficam fazendo estripulias. Né? Eu acho que essa passagem de Santo Tomás é uma passagem muito interessante porque ela fala de honestidade intelectual. Né? Eu acho que está no comentário Trindade do Boécio. Né? Nunca lembro a referência correta. Mas tem uma passagem de Santo Tomás que ele diz assim, a gente estuda filosofia não para saber o que os outros pensaram, mas para saber por que as coisas são como são e não são de outra forma. Então, acho que essa é a nossa finalidade. Né? Para entender determinada coisa, eu posso usar esse cabedal de ferramentas, né? Então, vou usar esse aqui. Para outra coisa, eu uso outro. Né? Agora, começar, não, porque heideggeriano não fala com wittgensteiniano, que não fala com kantiano. A vida é muito curta, né? A gente já tem problema demais na nossa vida, né? Ainda ficar criando problema com isso, por favor, né? Perfeito. Mas, então, eu iria por aí. Talvez essa reformulação kantiana na tábua de categorias, né, ela vai pressupor uma outra leitura desses conceitos que ele está propondo e que não necessariamente é condizente com aqueles que os medievais trabalhavam. Né? Um exemplo clássico na filosofia disso é o Heidegger trabalhando a verdade como aletheia no parágrafo 44 Ser e Tempo. Quando ele diz Aristóteles pensava a verdade ontológica. A gente está lá escrito na metafísica. Né? Verdadeiro é dizer que o ente é quando é e o ente não é quando não é. É dizer, está na linguagem. Estar no verdade e falso estão no intelecto. Bom e mal estão nas coisas. Mas bem, mas por que a gente não diz é um péssimo intérprete? Porque é um filósofo. Né? A partir de uma leitura que, se fosse uma interpretação, uma exegese, a gente diria estar equivocada, cria uma filosofia. Talvez seja um caso do Kant. Né? Muito obrigado pela resposta. Algum outro Frei ou alguém quer fazer alguma colaboração? Queria só fazer uma pergunta para o Tiago. Eu fiquei um pouco em dúvida na questão ontológica, por exemplo, de Scotus, né? Uhum. Me parece, é isso que eu quero exatamente ver, me parece que Scotus traz a ontologia como princípio primeiro, é isso? E quando a gente olha em Heidegger, por exemplo, que ele vai voltar à fenomenologia, né, como filosofia ontológica, nós vamos ter a filosofia da ontologia como finitude. Então, como que eu posso relacionar, qual a diferença, se você pode explicar um pouco assim, essa diferença da ontologia escotista, melhor dizendo, e a ontologia heideggeriana? Eu não sou especialista assim, em Heidegger, né? Mas vamos lá, do que eu entendo do Heidegger, a minha leitura, eu pensaria no sentido, principalmente focando no Heidegger de Ser e Tempo, tá? Do período de Ser e Tempo. Acho que a gente poderia pensar o seguinte, né? Bem, o Heidegger, a gente sabe, né? Teve lá a tese de habilitação sobre Duns Scotus, que não era Duns Scotus, é Tomás de Erfurt, né? Mas ninguém, para fazer uma tese, lê só um texto de um autor, né? Deve ter lido várias outras coisas, dá para a gente pensar que o Heidegger tem alguma influência de Scotus, né? Nos problemas fundamentais da fenomenologia, o Heidegger cita Scotus, né? Fala sobre a Vicena, a distinção entre essência e existência, né? Aí fala de Tomás de Aquino, Scotus e Soares. Né? Então, assim, dá para a gente pensar, arriscar, né, que Heidegger tenha uma proximidade com a filosofia escotista, a partir de sua formação. Mas, assim, o que eu pensaria? O que a gente pode, talvez, pensar enquanto proximidade é que tanto esse Heidegger de Ser e Tempo quanto Scotus, eles têm um acento muito forte na possibilidade, no âmbito da possibilidade, e não no âmbito da efetividade, né? Ou no âmbito da atualidade, né? Para usar o ato e potência, né? Clássico do medieval. Tanto é que acho que no parágrafo 7º de Ser e Tempo, né, tem aquela passagem do Heidegger que ele diz: a possibilidade é superior à realidade.
né? Porque a possibilidade ela é mais abrangente, ela dá conta de mais coisas que a realidade já, né, delimita. Então, nesse sentido, talvez a gente pudesse pensar que a proximidade, né, ser uma das proximidades, né, dos pontos de aproximação, pudesse ser esse acento maior no âmbito da possibilidade. Agora, uma coisa que também estabelece uma distinção entre esses dois é que, quando Heidegger fala em ontologia, em um âmbito ontológico, né, Heidegger já está no paradigma da linguagem, né, numa filosofia pensada dentro de uma concepção de linguagem. Então, nesse sentido, né, o ontológico, o ser que está sendo buscado ali em seu tempo, ele é um sentido. Né? A gente está trabalhando com sentidos. Por isso, criar teias de significações, né, e essas estruturas que aparecem em ser e tempo. Já em Scotus, não. Isso que o Scotus está trabalhando é o que o Heidegger provavelmente vai chamar de ente, o âmbito ôntico, né, o âmbito das coisas, porque o Scotus está preocupado com, sim, por que eu sou eu, não sou você? O que existe em mim que não existe em você? E que existe em você e não existe em mim? O que eu tenho de elemento único? Ele está pensando no ente, de fato. No ente no sentido, para grosso modo falando, né, da coisa. Ele não está pensando em sentidos. Ele está pensando em estruturas que, de fato, existem ontologicamente ali. Né? Então, nesse ponto, acho que a noção de ontologia acaba sendo diferenciada na medida em que Heidegger, já sendo um contemporâneo, já se encontra pensando a fenomenologia, a hermenêutica dentro desse paradigma da linguagem, no qual a noção de sentido, a noção de referências, né, já são muito mais importantes do que no medievo, por exemplo. A própria noção de logos, né, do Heidegger como discurso, né, já é totalmente diferente de pensar a noção de logos medieval, que é da ratio, da razão. Né? Pensar aquela passagem famosa da definição do homem, né, como animal racional que surge lá na política, né? Anthropos zoon logon nation, né? Que o medievo leu como animal racional, o próprio Heidegger pensa, animal dotado de logos, né, já mostra essa mudança de paradigma. Então, talvez eu pensaria essa diferença, né, no primeiro momento, assim, para separá-los, né, cada um do seu contexto, mas nada impede, não vejo com isso o impedimento de tentar aproximá-los no assento da possibilidade, né, de pensar filosofias, cada um no seu contexto, mas com forte acento na possibilidade e não na efetividade. Perfeito, obrigado, Tiago. Antônio também. Alguém mais tem algum questionamento? Acho que não. Então, Tiago, da nossa parte, a nossa imensa gratidão, viu, por ter se disposto a estar aqui prontamente com a gente nessa tarde de reflexão e também de formação. A nossa gratidão por tanto conhecimento em Duns Scotus, né, passado para nós aqui neste ambiente formativo, mas também fraterno, que nós estamos formando em uma fraternidade virtual neste momento. Né? Estamos em casas, em fraternidades diferentes, até estados diferentes também, mas, enfim, todos somos irmãos e dividimos a mesma natureza, digamos assim, comum postulada por Scotus. Né? Então, da nossa parte, a nossa imensa gratidão mesmo, de coração, viu? Muito obrigado, Wellington, pelo convite, muito obrigado a você, a todos por acompanharem. Desculpe, né, o tema é extenso, então, às vezes, para fazer uma visão panorâmica, né, a gente acaba não aprofundando muito em alguns elementos, mas a ideia era mais ou menos essa, dar assim, uma visão de conjunto, né, no que a gente fala em segundo começo da metafísica, por que a gente valoriza tanto, né, a metafísica escotista. Mas, bem, espero não ter cansado vocês, né? Porque também chegou uma hora que a gente começa a acelerar e quando opa, volta. Né? Mas quando é presencial, né, a gente pode levantar a mão, interromper, assim, no virtual as coisas ficam meio complicadas. Né? Mas obrigado pela atenção, obrigado pelo convite, contem sempre comigo, né? Sempre um prazer, que eu sempre falo, né? Deixa eu falar de filosofia, eu falo de filosofia, me deem mais tempo, eu falo mais ainda. Né? Então, desculpa se eu avancei o horário, mas foi um prazer estar com vocês. Quem sabe, né, uma próxima oportunidade estaremos de novo. Muito obrigado, viu, Tiago?
Aos freios também a nossa gratidão. Frei Marino? Não, creio que vamos torcer que haja mais oportunidades, né? Ou virtuais ou presenciais no futuro, para a gente poder, né, conseguir trazer mais para nossa realidade. Faz parte, mas assim, pensar, conseguir tirar assim, o que implica, né? Mais trazer para a vida, né? O que é essas... Já que a gente não está mais acostumado, já não está mais nesse meio, né, filosófico, faz bastante tempo, a gente tem que fazer um esforço primeiro para... Mas eu acho que você foi muito feliz, muito bom. Fiquei muito contente por essa iniciativa e também por todos que participaram, né? Foi muito bom. Obrigado, Frei Marino, a presença de todos. Também o Frei Sérgio, que deixou um salve para os frades aqui da província, que ele acompanhou conosco. O Frei Jorge, também da Custódia das Sete Alegrias. Acertei. Frei Jorge, da Custódia das Sete Alegrias, do Mato Grosso. E também os nossos confrades aqui do Rio Grande do Sul. O Jorge deu um sinal de vida aí. Obrigado pela presença de todos vocês, viu? Nossa gratidão. Tiago também. Abraço. Tchau, tchau, tchau.